Eu queria ler com vocês o livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vou pedir para o Wilson acender essa da frente aqui também. Wilson, por favor. Acho que tem gente que está lendo com papel, facilita. Vamos ler lá, o versículo diz o seguinte: o Senhor diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. E no versículo seguinte, no 31, ele fala de um castigo que os seus atos merecem. A gente sabe que brechas eram buracos naquelas grandes muralhas que tinham a função de trazer proteção para as cidades fortificadas, elas tinham grandes muralhas, e brechas eram buracos onde o inimigo poderia entrar, onde um ataque poderia ser feito, que traziam riscos para essa cidade. E aqui o Deus Santo e Supremo Juiz, que está prestes a executar uma sentença de destruição, que ele demonstra que ele não quer executar, mas ele, como santo juiz, e de acordo com o pecado cometido, ele deveria executar como consequência do pecado daquele povo. Contudo, esse mesmo Deus soberano, santo juiz, ele é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. E ele deseja, a Bíblia diz, que todos sejam salvos, que todos se arrependam, que todos se convertam dos seus maus caminhos. Ele é aquele que diz: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, é o que ele diz. Mas enquanto a brecha permanecer, a proteção está comprometida, deixando as pessoas vulneráveis a esse tipo de consequência que o pecado traz. E por isso, Deus está dizendo aqui que Ele busca, que Ele está procurando aqueles que se colocam nessa posição de fechar as brechas uns dos outros, intercedendo com relação em favor do outro, diante do próprio Deus. Ele está nos chamando para sermos intercessores, para lutarmos em favor do seu povo, do seu reino, das pessoas. É uma batalha por pessoas, não por bens, por conquistas, mas pela vida das pessoas. Ser intercessor é se colocar diante de Deus para clamar por aqueles a quem o próprio Deus ama, mesmo que a condição atual dessas pessoas seja essa, de quem merece mesmo, é um castigo. Então vamos conhecer se Deus está procurando essas pessoas que reparam muralhas, que restauram muralhas, que fecham brechas na vida uns dos outros. É importante a gente conhecer, a gente se aprofundar e a gente sair daqui para colocar em prática esse estilo de vida de intercessão. Amém? Então eu quero começar lembrando aqui alguns textos que nos falam por que nós devemos ser um intercessor. Porque onde há intercessão, queridos, há vitória e não destruição. Deus não quer que ninguém se perca, é o que diz 2 Pedro 3,9. Por isso ele envolve os seus intercessores. Deus é santo, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus tem um desejo de ver o seu povo firme e preparado para o dia do Senhor. Preparado para o dia do Senhor. Esse texto de Ezequiel, tem um outro texto aqui antes, em Ezequiel 13,5, que diz: vocês não foram consertar as brechas. Ele quer conserto. Vocês não fizeram muralhas para a casa de Israel. Ele quer restauração, para que ela permaneça firme na batalha no dia do Senhor. O desejo do Senhor é esse, que você e eu e todos permaneçam firmes e preparados. Então, por conta disso, desse desejo, desse anseio de Deus, desde o Antigo Testamento, nós vemos registro de Deus levantando intercessores, ouvindo as suas questões em favor de outros e fazendo conforme o pedido desses intercessores. Um exemplo prático disso está lá em Gênesis 18:17. Vocês lembram quando Deus decide compartilhar com Abraão o que ele está prestes a fazer em Sodoma e Gomorra, o clamor que ele tinha ouvido de que aquela cidade estava completamente corrompida. Mas Deus ouve e acolhe os pedidos de Abraão sobre os justos. Agora não tinham nem... Abraão vai falando, começa com 50, vai descendo. Por 6 vezes Deus permite ele negociar.
Mas se tiverem 45 justos, o Senhor destruiria a cidade? Não, se tiverem 45, não. E aí ele vai descendo até chegar em 10. E aí Abraão deve ter pensado, agora já rola, né? 10 vai ter. E Deus vai acolhendo aquilo de Abraão. Só que quando ele chega na cidade não tinham nem 10. Então a cidade precisou ser destruída. Deus não estava ferindo o combinado dele, vamos dizer assim, com Abraão, porque não tinham 10. Mas ainda assim, Deus por amor poupou a vida de Ló, que era o sobrinho de Abraão, por quem Abraão estava intercedendo. O versículo 17 de Gênesis 18, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Não é lindo isso? Um Deus soberano, falando que Ele não quer esconder do seu servo, do seu amigo, aquilo que ele está para fazer. Por quê? Será que Deus é carente de conversar com a gente, pegar nossos conselhos? Será? Talvez. Será que Deus é fofoqueiro? Deus conta para Abraão o que ele está para fazer, porque Deus quer envolver Abraão na intercessão. Deus estava ensinando Abraão a ser um intercessor. Deus estava levantando Abraão como intercessor, como seu profeta. E a intercessão de Abraão pelos justos da cidade de Sodoma e Gomorra fazia parte desse preparo, dessa vocação de Abraão de ser fonte, de ser canal de bênção para todos os povos através do seu descendente Jesus. E assim como Abraão foi ensinado dessa forma, nós precisamos ser ensinados, porque Deus também nos chamou em Cristo Jesus a termos essa mesma vocação de sermos canal de bênção. E a intercessão faz isso. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos. Que coisa linda! Sabe por quê? Porque se Deus mostrar para você algo, se Deus revelar algo para você, se você discernir algo na vida de alguém, é certamente porque Deus quer te envolver como intercessor dessa pessoa, como profeta na vida dessa pessoa, como alguém que ensina os caminhos, como alguém que intercede, que ora, que se coloca na brecha, como nós estamos lendo aqui. Outro exemplo de alguém levantado como intercessor: Deus queria que Abimeleque vivesse e não morresse, então ele orienta Abimeleque, chama Abraão para interceder por ele. Vocês lembram que Abraão chegou lá com Sara numa cidade, com medo, falou que Sara era sua irmã, e ela era meia-irmã, né? Aquela meia mentirinha horrorosa, né? Que causa uma confusão, e o rei toma Sara para ser sua esposa. E Deus avisa Abimeleque, fala para ele em Gênesis 27, agora devolva a mulher ao seu marido. Ele nem sabia que era marido. Pois ele é profeta, intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. E Abimeleque cumpre isso, o desejo dele não era fazer nada de errado. E aí Gênesis 20:17 diz que Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque e a mulher, as servas dele, de modo que todos pudessem ter filhos. Deus queria que os amigos de Jó também não fossem destruídos pela sua ira, como consequência da falta de juízo que eles demonstraram. Vocês lembram que Deus exorta os amigos de Jó lá no Jó 42, do 7 ao 9, e ele diz assim: vão até o meu servo Jó, e o meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. E olha que lindo, o versículo 9 diz: então foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus amava o povo dele imensamente, intensamente, mas eles eram rebeldes. Então Deus levanta Moisés como um intercessor entre eles. Salmo 106, 23 diz: Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedido que seu furor os destruísse. Lembra da conversa de Deus com Moisés? Deus fala para Moisés: eu tenho visto esse povo, é um povo teimoso. Isso em Êxodo 32, lá em Números 14 ele fala: até quando que esse povo vai me provocar? Até quando eles não vão crer em mim? Até quando, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles, eles não crerão em mim?
Agora, pois, deixe-me, ele fala lá em Êxodo 32, 10. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você eu farei uma grande nação. Moisés poderia ter parado aí e falado, agora é minha vez. Chegou. Esses enrolados aí, deixa eles para lá. Eu mereço ser uma grande nação. Vai começar tudo de novo agora comigo, é isso aí. Eu sou melhor que eles. Mas sabe o que Moisés faz? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão, porque deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a esse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu. E toda essa terra de que tenho falado, eu darei à sua descendência para que a possuam por herança eterna. Moisés está dizendo assim, Deus, eu sei que você é fiel às suas promessas. Eu sei que você vai cumprir tua promessa. E aí o versículo 14 diz, então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Na outra passagem que a gente está lendo de Números, onde fala sobre isso, ele diz assim, agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Não é assim, perdoa, Deus, porque eles merecem, porque eles são bonzinhos. Coitadinho deles, não. É perdoa segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a grandeza da tua bondade. E olha o que o Senhor responde para Moisés, conforme você me pediu, eu perdoei. Não é lindo isso, gente? E o que dizer de Esther, de Abigail, a esposa de Nabal, que se arriscaram para interceder em favor dos outros? O que dizer de Samuel, de Jeremias, que não só eram boca de Deus para exortar e ensinar o caminho reto, mas que se colocavam em intercessão pelo povo diante de Deus? Neemias, Daniel, Isaías, com as suas confissões, não só sobre si mesmo, sobre os seus próprios pecados, mas sobre a condição de todo o povo e em favor do seu povo. O que dizer da igreja primitiva intercedendo por Paulo e pelos pais da igreja, e o próprio Paulo intercedendo por aqueles que ainda não conheciam Jesus, pela igreja que começava a se formar em cada lugar que ele ia. Estevão intercedendo a Deus em favor dos seus próprios assassinos, para que Deus os perdoasse na hora da sua morte. Queridos, por que ser intercessor? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Todos nós somos amados por Deus e por isso Ele levanta homens e mulheres lá atrás, e Ele levanta ainda hoje a mim e a você. Ele te levanta para interceder por mim e Ele me levanta para interceder por você. Se você está aqui hoje é porque alguém intercedeu por você. Então interceda por outros também. Passe esse legado, cumpra esse chamado do Senhor. Um segundo motivo para a gente ser intercessor é com esse envolvimento naquilo que Deus está fazendo na terra. Na verdade, nós estamos sendo formados por Ele. Deus nos convida a sermos participantes daquilo que Ele está fazendo nessa terra. E enquanto nós participamos disso, Ele está nos formando. Deus não precisa de nós para fazer nada, tá bom? Nada, Ele não precisa de nós. Não precisa do nosso conselho, não precisa da nossa intercessão. Mas Ele, como um Pai amoroso, Ele está formando algo em nós. Ele está formando em nós o seu caráter, Ele está formando em nós os princípios do reino de Deus. Ele quer nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, e por isso Ele nos envolve nesses planos de salvação, você entende? É como eu, como mãe, eu entrar lá na minha cozinha depois do jantar, todo mundo cansado, e aí a gente vê aquela bagunça. Sabe, eu posso entrar naquela cozinha, arrumar aquela cozinha em 5, talvez 5 não, porque a bagunça é grande, mas uns 10, 15 minutos, sozinha, sem a participação de nenhum dos meus filhos.
certo? Eu tenho capacidade, eu tenho poder para fazer isso. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer é que meus filhos pequenos nunca vão aprender o que é ser um adulto que organiza a casa. O que é ser um adulto que olha uma bagunça e fala, não, isso aqui precisa ser organizado. Eles talvez cresçam entendendo só os seus próprios direitos. Alguém vem, traz a comida para mim, alguém vem, tira meu prato, alguém vem, lava a louça. E talvez essa percepção indevida possa ser transferida para todas as áreas da vida dele. Você entende? Tem adultos hoje mimados, porque lá atrás não foram formados com responsabilidade. Talvez ele transfira isso para o relacionamento, para o casamento, para o trabalho, para o emprego. É preciso que a gente, como pai e mãe, amadureça. Não é isso que a educação faz. A gente quer amadurecer os nossos filhos, prepará-los para a vida adulta, prepará-los para serem maduros. E é esse processo também que Deus faz conosco. Eu chamo então meu filho e falo, filhão, olha aqui, tá vendo essa cozinha? Você está vendo a bagunça que está, a zona que está aqui? É isso que você está vendo? Vamos arrumar juntos? Vamos arrumar isso daqui juntos? Ele talvez lave o prato pior do que eu, vai sobrar uma sujeirinha por enquanto. Mas ele está sendo formado. Ele está sendo formado. O sucesso desse envolvimento dele nesse processo não é a cozinha estar impecável, mas é o que está sendo gerado dentro dele. É ele amadurecer, passando a ver a vida como um adulto, a ver as coisas como eu vejo. A entender os princípios da casa, os princípios da vida. E é isso que Deus, como nosso Pai, está fazendo conosco. Ele está nos envolvendo e nos chamando a interceder em favor uns dos outros, porque Ele está nos ensinando a amar o próximo. Quando Deus nos dá um mandamento, Ele precisa nos ensinar a cumprir esse mandamento. A graça dEle nos capacita e há um processo de ensino. Então Ele nos ensina a amar a Ele acima de todas as coisas e Ele nos ensina a amar ao próximo. E o processo de intercessão gera amor dentro de nós. Eu não sei se você já viveu isso, mas se você está com raiva de alguém, bravo, uma esposa brava com seu marido, experimenta entrar lá no seu quarto e começar a interceder por seu marido. Não jogar na cara de Deus o quanto ele é ruim, hein? Veja a diferença do que é a intercessão e a gente já vai falar sobre isso. Experimenta entrar no teu quarto e fazer o que Moisés fez pelo aquele povo. Moisés também estava bravo com aquele povo, viu, gente? Lembra que depois ele tacou as tábuas lá no chão e quebrou tudo. Mas diante de Deus, ele ficou no buraco, na frente. Sabe aquele buraco? Aquele buraco por onde poderia entrar a destruição. Ele parou na frente e falou assim, não, Deus, não faz isso não. Moisés foi capaz de dizer lá na frente, sabe o quê? Se você não for conosco, com esse povo, me risca do livro da vida. Será que a gente é capaz? Começa a interceder assim pelo seu marido para você ver se você não vai amá-lo mais, como Deus manda. Deus está nos ensinando os seus princípios. Em terceiro lugar, um outro motivo por que sermos intercessores, na verdade é porque Deus tem poder e autoridade sobre tudo e todos. Deixa eu trazer uma figura aqui para vocês, para ficar mais claro. Uma vez eu fui fazer uma reunião com o diretor executivo lá do banco que eu trabalhava, e eu cheguei lá naquele salão onde eles ficavam, cheio de vice-presidente, cheio de diretor, sentei na mesa dele, comecei a falar, a gente conversou, fez a reunião. E no final ele virou para mim, olhou no meu olho e falou assim, Rebeca, bem baixinho assim para ninguém ouvir. Rebeca, eu falei com o vice-presidente sobre você. Eu falei que eu achava que ele devia puxar você aqui para essa área, que a área ia ficar melhor. E aí eu confesso para vocês, quando eu vi isso, eu falei, nossa, que incrível. Porque essa pessoa com quem ele tinha falado, manda e desmanda naquele lugar. Essa pessoa para quem ele tinha falado de mim, poderia me dar um aumento, poderia me dar uma promoção, poderia até me prejudicar se quisesse, porque ele tinha poder para isso. Agora, a gente fica feliz quando alguém fala da gente para alguém com esse tipo de poder. E por que a gente não valoriza quando alguém chega para mim e fala, eu estou orando por você, eu estou intercedendo pela tua vida diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando essa pessoa está intercedendo por você, ela chega diante do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, para quem não há nada impossível.
Ela chega diante desse Deus, se colocando na brecha em favor da tua vida. Então, querido, valorize quando alguém falar que está intercedendo por você, e valorize, não negligencie a intercessão sua pela vida de outra pessoa. Entende? Vamos dar valor para isso. Mais um motivo para a gente ser intercessor, como Deus nos convida. Porque esse é o ministério do Espírito Santo, e esse é o grande ministério de Jesus, interceder por nós. E se nós somos corpo de Cristo nessa terra, porque foi isso que Jesus falou, nós faríamos coisas além até do que ele fez? Nós, como um só corpo, somos o corpo de Cristo nessa terra, então nós devemos viver como ele viveu, nós devemos andar como ele andou. Romanos 8, 26, 27, fala isso sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí ele fala que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Olha só o ministério do Espírito Santo. Sobre Jesus, Isaías 53, 12 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. É isso que diz a palavra. Hebreus 7, 24 e 25 diz: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, não morre, está vivo, aleluia, tem o seu sacerdócio imutável, não precisa de outro. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você pode se alegrar com isso, queridos. Jesus Cristo vivendo sempre para interceder por nós. O Espírito Santo intercedendo pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 33 e 34 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha quantas vezes a Bíblia cita isso. A Bíblia mostra Jesus orando ao Pai em favor de Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Ele fala: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas porém eu orei, roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus também orou por mim e por você, lá em João 17, depois leia, que é o capítulo todo de oração de Jesus. Ele fala no 9, é por eles que eu peço, por aqueles que me deste, porque são teus. E ele fala dos que viriam a crer, que somos nós. Você crê, então você está dentro dessa oração intercessória de Jesus. 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado, com A maiúsculo, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele que se posiciona diante de Deus em favor dos que eram antes transgressores. Ele é quem se colocou entre Deus e nós, enquanto nós éramos ainda pecadores e merecedores de castigo. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Estava sobre Ele. Estava sobre Ele. Nós éramos merecedores de ira, mas Cristo entra na frente e ocupa essa brecha. Lucas 23, 34, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso não foi só para aqueles homens que levaram Jesus para a cruz. Sabe por que eu posso te dizer isso? Porque eu levei Jesus para a cruz. Você levou Jesus para a cruz. Jesus ali não estava morrendo só porque meia dúzia de pessoas levaram ele para a cruz. Jesus estava se entregando em favor do mundo, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então ele intercede por nós, ele intercede pelos transgressores, e ele continua intercedendo por aqueles que foram santificados pelos santos segundo a vontade de Deus. E assim como ele continua sendo nosso intercessor diante do Pai, nós que somos chamados para sermos seu corpo na terra, temos essa convocação de sermos intercessores uns dos outros. Um último motivo: quem não intercede peca. Simples assim. Simples assim. 1 Samuel 12, 19 a 23, o povo está lá dizendo a Samuel:
Ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados acrescentamos mais esse. E aí Samuel diz assim ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo esse mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Você pode dizer isso? O Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. E eu não estou falando para você, eu estou falando para você falar isso para alguém. Amém? Vale para você, mas deixa alguém falar isso para você e fala você para alguém isso também. O Senhor decidiu fazer de você o seu povo. E aí ele fala assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha que coisa séria. Não interceder é pecado. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direto. Então ele ensina o caminho, mas em paralelo ele cobre a vida daquele povo de oração, de intercessão diante de Deus. E se ele não fizesse isso, ele diz que ele estaria em pecado. Longe de mim pecar contra Deus. Aí você pode falar: Rebeca, mas isso é para Samuel, que era profeta, juiz. Sério? Não é para mim. Eu vou discordar de você, eu vou dizer que é para você. Sabe por que eu sei que é para você? Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que todos aqueles que creram em Jesus como Salvador, Senhor da sua vida, colocam Jesus como Senhor da sua vida, agora são chamados de sacerdotes. Você é sacerdócio real. E o papel do sacerdote é esse, lembra? O papel do sacerdote é esse. Então é para você, não é só para Samuel. Queridos, a gente passou aqui pelo que é ser um intercessor. Por que ser um intercessor? E eu quero rapidamente falar aqui sobre quem é chamado para ser intercessor. A gente já começou falando, todos nós como sacerdotes. Ah, mas não é só o ministério de intercessão? A Vilminha, o Dena e todo mundo aí que participa, aquele ministério que vai lá na salinha orar. Não é só lá na salinha de intercessão, não. A gente tem um ministério de intercessão, mas todos nós temos esse chamado. Amém? Todos nós temos esse chamado. E para entender isso, esse quem é chamado, eu quero destacar que há diferentes tipos de oração que a Bíblia fala, que se diferenciam até da intercessão. Paulo, em 1 Timóteo 2,1, ele cita isso, ele diz: antes de tudo. Então presta atenção nos detalhes. Ele começa dizendo: antes de tudo é antes de tudo, não tem nada que vem antes disso, ok? Peço, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Em favor de todas as pessoas. Sabe, essas orações, essas súplicas, muitas vezes tem muito do nosso coração, não é? A gente estava conversando sobre oração hoje ali no Gourmet, maravilhosa a frase que o Dema me falou. A oração é um lugar onde a gente se derrama diante de Deus, não é? A gente abre nosso coração, a gente coloca as nossas preocupações, as nossas ansiedades e, sabe, assim, rola para Ele. Filipenses 4, 6 e 7 nos ensina isso. Fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então nós nos derramamos diante de Deus e Ele nos enche de paz e guarda o nosso coração e a nossa mente. Amém? Precisamos disso constantemente, orai sem cessar, diz a Bíblia. Então, nas orações, nas súplicas, nós revelamos o nosso coração para Deus e saímos de lá transformados. Mas veja que na intercessão, Deus revela o coração dele para nós. Você entende a diferença? Deus revela algo para você. Deus revela algo para quem? Para os seus amigos. Aqueles a quem nós lemos: Deus não fará nada sem dizer antes aos seus servos.
E a partir desse conhecimento de quem Ele é, das suas características, da sua essência, da sua vontade, nós intercedemos. Por isso, Deus não chama qualquer pessoa. Por isso, você não é qualquer pessoa. Deus comenta lá com Jeremias, ele fala de Samuel e de Moisés como grandes intercessores. Depois você lê lá, ele fala, nem se Moisés e Samuel aparecessem diante de mim. Ou seja, os caras eram um peso pesado. Por quê? Porque na verdade Deus chama pessoas que construíram um relacionamento íntimo com Ele, que conhecem o seu coração, que conhecem a sua vontade, que andam alinhados com Ele. Porque esses amigos que conhecem a essência de Deus e têm um relacionamento íntimo com Deus, eles têm certeza que eles podem chegar diante desse Deus. Eles não têm medo de chegar diante desse Deus, mas por outro lado eles também chegam com temor, porque sabem com quem eles estão falando. Eles chegam diante desse Deus e falam com Deus baseado no caráter do Senhor que eles conhecem. Baseado na vontade do Senhor que eles conhecem. Para ser eficaz na nossa intercessão, nós devemos argumentar e apelar com base no próprio caráter e vontade de Deus, que está revelada na sua palavra, na sua lei, com base nos atributos imutáveis de Deus. Querido, um advogado de defesa não pode argumentar com base na sua opinião. Olha, eu acho, deixa eu te falar, juiz, eu acho que você não devia fazer isso. Minha opinião, você quer saber a minha opinião? Não, Deus não quer saber sua opinião, Deus quer saber a promessa de Deus que Ele tem. Ele quer saber se você entendeu o atributo imutável dEle, de ser bondoso, misericordioso, justo, poderoso, transformador. É isso que Ele quer saber, porque Ele sabe que é isso que vai mudar a história das pessoas. Não é a sua opinião que vai mudar a história de alguém, é a promessa de Deus para a vida dessa pessoa que vai mudar a história dela. Não é eu acho isso, eu acho aquilo. Faz do meu jeito. Porque eu quero. Tipo uma criança birrenta e rebelde, sabe? Já ouviram? Porque eu quero. Já ouviram? Não é assim. Ser intercessor não é isso. 1 João 5,14 diz, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oh, aleluia. Queira conhecer a vontade de Deus. Por mais que a intercessão seja diferente de outros tipos de oração, só pode interceder quem tem uma vida de oração. Você vai falar, então não é para orar, interceder é outra coisa? Esquece essa nomenclatura. Mas você só vai conhecer a Deus de verdade se você tiver uma vida de oração. Você só vai conhecer a Deus de verdade se você tiver uma vida de estudo e meditação na palavra, de conversar e falar sobre a palavra o tempo todo, de sentado na mesa falar sobre ela, de andando com seus filhos falar sobre ela. Assim que você conhece, que você se aprofunda, que você vai crescendo de fé em fé, a fé é progressiva, o conhecimento de Deus pode ser progressivo. Se você buscar a Deus, responde à sede e à fome do nosso coração. E é assim que a intercessão funciona. São esses a quem Deus chama. É você que Deus está chamando. Ah, mas eu ainda não sou assim. Será hoje em nome de Jesus. Amém? Vai sair daqui hoje sedento por conhecer a palavra, sedento por se relacionar com Deus em oração, por falar, Deus, conta aqui seu segredinho para mim. Me conta seu segredo. Me conta seu segredo. Só que aí combina uma coisa comigo. Quando Deus contar, você não vai pegar essa informação e sair e falar assim, ó. Irmã, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei sabendo. Não faça isso, querido. O diabo, ele é sutil em trazer divisão dentro da casa do Senhor. Muitas vezes disfarçado de boas ações. Tem muita gente fazendo fofoca dentro da igreja, fingindo que é para orar. E aí a gente fala, põe a mãozinha, né? Aquela mãozinha do WhatsApp. Tô orando. Será? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá intercedendo? Não mente, não. Vai orar, ora mesmo. Intercede.
Tem gente precisando. Tem gente precisando de você. Na verdade, ele está precisando de Deus, mas Deus vai usar você para salvar essa pessoa. Amém? O que importa é esse quem. É você que tem Jesus no seu coração. É você que vive em nome de Jesus, que caminha em nome de Jesus, que é o sacerdote real, nação santa, povo escolhido. Moisés era o escolhido, não foi isso que a gente leu? Você é escolhida. Você é escolhido. Mas sabe, eu e você estamos sim num processo de aprendizado. Então você pode falar, então como eu não sei totalmente tudo ainda à vontade, é melhor eu nem começar. Não. Interceda. Comece. Interceda, mesmo sem saber se ela está perfeita ainda. Vai fazendo que Deus vai te lapidando. Deus vai te ensinando. Você lembra do que eu li em Romanos 8, 26 e 27? O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Então nunca vai ser 100% perfeito. Então, interceda mesmo assim. Lembra que Abraão parou a sua argumentação no 10 e no final a cidade foi destruída. Mas Deus conhecia o coração dele, Deus poupou Ló e a sua família. A cidade não deu, mas Ló e a sua família foram poupados. Deus conhecia o coração dele. Então busque ao Senhor. E para concluir, eu quero te dizer que, porque a intercessão é algo tão poderoso, saiba que vai haver resistência. Eu preciso te alertar disso. Vai haver resistência. Mas não negligencie a intercessão. Não negligencie. Porque Deus quer te envolver naquilo que Ele está fazendo na terra. Lembra de Êxodo 17, 8 a 13, quando Josué estava lá embaixo, lutando no campo de batalha com os amalequitas que tinham vindo contra eles? A Bíblia fala que Moisés, Arão e Hur subiram um monte. Essa é um sinal, uma coisa de quem está se aproximando de Deus para interceder, para orar. E enquanto Moisés levantava os braços, o exército de Israel vencia. Quando o braço dele descia, o Israel se enfraquecia, os amalequitas ganhavam vantagem. Queridos, a vitória não vinha apenas da força militar que Israel tinha. Josué era treinado na batalha, mas a vitória não vinha por causa disso, por causa da liderança dele, da capacidade dele, mas a vitória vinha de Deus através da intercessão. Moisés depois manteve suas mãos levantadas até o fim da batalha, o que nos ensina que nós devemos ter perseverança na intercessão. Talvez tenha algum assunto, alguém por quem você está orando há 1, 2, 10, 20 anos. Não desista. A oração do justo é poderosa. É poderosa nos seus efeitos. Não desista, persista. E assim como aconteceu ali, tem resistência, o braço vai pesar, vai ter hora que vai ser difícil levantar, mas não se preocupa, porque você vai ter pessoas do seu lado. Se você caminha com Deus, se você faz parte de uma comunidade, da igreja de Cristo, vai ter alguém que vai segurar seu braço para cima, e quando o braço descansar, vem o outro e segura. Eu seguro o seu braço, você segura o meu em pé, amém? E nós vamos juntos intercedendo pelas nossas famílias, pelas nossas nações, pelos nossos bairros, pelo Brasil, pelo mundo, pelas nossas pessoas, pelas pessoas do reino de Deus. Fecha seus olhos, querido. Procurei um homem e uma mulher. Foi assim que esse versículo começou. Procurei um homem. Minha oração é que Deus te encontre hoje, você, o servo dele, o profeta dele, o amigo dele, a amiga dele. João 15, 14 e 15 diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E ele fala: já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer. Jesus te chama de amigo, te deu a conhecer, está tudo aqui. Então busque conhecer tudo de Deus, a totalidade de Deus, a sua essência, a sua vontade. Porque se você só conhecer o lado da ira de Deus, que existe,
do juízo de Deus. Você não teria ousadia para entrar na frente dele em favor do outro, porque você teria medo. E você estaria focado e preocupado em só proteger a si mesmo. Ah não, ele é muito irado, não vou me meter nisso não, nessa confusão não. Ou talvez, até por entender tanto esse atributo de Deus, a gente se torna até agressivo, violento. Tão crítico que você mesmo julgaria e sentenciaria a pessoa que está atrás do muro furado. Por outro lado, se você só conhece o Deus de amor, você talvez nem ache que você precisa interceder por ninguém, porque não vai acontecer nada mesmo. Nem acredito que Deus vai julgar o mundo. Mas a Bíblia fala que Ele vai. E nós temos que estar preparados. Deus nos dá a condição e oportunidade para estarmos preparados. Seu próximo poderia ser condenado? Pode cair isso sobre você? Eu não quero ter essa responsabilidade de não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu quero sim assumir a responsabilidade de caminhar com Cristo, porque quando Ele nos chama, é Ele que nos capacita. Querido, se um homem carnal, purificado, que eles chamavam de sacerdote, entrando uma vez ao ano no Santo dos Santos para sacrificar em favor do povo, fazia a diferença na história de uma nação. Você pode imaginar milhões de crentes em Cristo Jesus entrando todos os dias na presença do Pai, no Santo dos Santos, em intercessão pelo reino, pelas pessoas, pelo mundo? Você pode imaginar o efeito que isso faria quando a igreja assumia essa posição? Nós não intercedemos hoje, precisamos assumir isso diante de Deus e mudar a partir de hoje. Porque se a igreja, os crentes que se dizem crentes, cristãos em Cristo Jesus, fizessem isso que essas poucas pessoas que eu li aqui fizeram, imagine como nós podemos mudar a história, que poder que nós temos junto com Cristo de mudar a história. Que privilégio! Deus nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo na terra, da salvação que Ele está gerando. E que responsabilidade! Elias sabia que ia chover, ele cria a ponto de ter ido lá e falado, vai chover, você se apressa porque vai chover. Mas ele foi gerar o propósito de Deus em oração. O que da parte de Deus você está gerando na vida de alguém? O que você vai gerar a partir de hoje? Quem é a pessoa? Deus vai te trazer, deixa o Espírito Santo mostrar para você. Ele mostrou para mim. Da parte de Deus, o que você vai gerar na vida de alguém? O que você vai gerar na vida de alguém? Dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus familiares, colegas de trabalho, das pessoas do seu bairro, da sua nação, da sua igreja, do reino de Deus. O que você vai gerar na vida dos seus filhos? Mães, pais, nós precisamos entender o poder do joelho. Para de tentar carregar a preocupação, a educação e tudo dos seus filhos nas suas costas, é no joelho. E deixa Deus te orientar, deixa Deus te dar sabedoria, deixa Deus transformar o coração. Tem um texto de Agostinho de Hipona que está lá no livro dele de Confissões, que fala algo como: minha mãe chorava por mim diante de ti, meu Deus, com mais lágrimas do que choram as mães à beira do túmulo de seus filhos. Mães, pais, chorem pelos seus filhos, chorem pelo povo de Deus, chorem, vamos chorar pelos perdidos, interceder pelos que precisam se arrepender, precisam de salvação, vamos gerar vida em intercessão, amém? Eu termino deixando Isaías 58:12, onde Deus diz para você: vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Você é um reparador de brecha, você é uma restauradora de veredas, amém? E eu queria te convidar agora para ficar de pé. A gente vai terminar praticando um pouco. Essa palavra não termina aqui. Tem mais sobre intercessão. E eu vou falar na quarta que vem. Então já te convido para estar aqui. Quem já está aqui, venha. Quem não veio, manda a mensagem de hoje para a pessoa assistir. E traz a pessoa aqui.
E vamos para a gente poder aprofundar nesse tema, amém? Mas eu queria te convidar agora, junta aí com 3 ou 4, dá as mãos, vamos praticar um pouquinho aqui? Depois você vai praticar em casa, mas agora eu queria fazer uma oração, terminar nesses últimos minutinhos. Você vai dar mão para alguém aí, junta aí, turminha, pode juntar, pode sair do seu lugar, pode juntar todo mundo, faz como vocês quiserem, junta. E eu queria agora que um orasse pelo outro. Vocês têm liberdade de perguntar um ao outro se há algum pedido de oração. Vocês têm liberdade de orar em favor um do outro. Em nome de Jesus, Senhor amado, gera em nós esse clamor de intercessão, gera em nós esse posicionamento de estarmos na brecha uns pelos outros, gera em nós esse amor que Cristo teve, que o Espírito Santo tem de interceder por nós diante de Ti. Nós nos colocamos agora na brecha uns pelos outros. Sabemos que a gente sofrendo aqui, sabemos que todos estamos passando por desafios, por dificuldades, então nós uns pelos outros nos colocamos na brecha uns dos outros. Nós diante de Ti declaramos: olha, lembra das Tuas promessas, Senhor, lembra da Tua bondade, lembra da Tua fidelidade. Tu és bom. Eu sei que o Senhor não se esqueceu de nenhuma de Suas palavras que saíram da Sua boca. Deus não volta atrás, nenhuma das Suas palavras cai por terra sem se cumprir. Então nós clamamos, Senhor, entra em cada história, entra na história dessas famílias, entra nesses trabalhos, restaura os casamentos perdidos, alcança os maridos que precisam se posicionar como homens segundo o coração de Deus, alcança as mulheres que precisam se posicionar como mulheres segundo a palavra de Deus, alcança os filhos, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Senhor, em nome de Jesus, nos prepara para o grande dia do Senhor, nos prepara para o grande dia do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa-os, Pai. Muitos não sabem o que estão fazendo porque o inimigo desse século tem cegado o entendimento. Por isso nós declaramos agora que caia por terra todo o espírito de engano, de mentira desse século, em nome de Jesus. Todo demônio que tem trazido fortaleza nas mentes, que tem aprisionado, que não tem deixado enxergar a verdade, caia por terra nessas famílias, em nome de Jesus. Que haja salvação nessas casas, que haja salvação nos nossos bairros, que haja salvação na nossa nação. Enche essa igreja, Pai, enche essa igreja de salvos, justificados, remidos do Senhor, pessoas sedentas por conhecer mais da vontade de Deus, sedentas por entrarem em cada espaço dessa sociedade, em nome de Jesus. Chega de uma igreja recuada. Nós oramos e intercedemos pela igreja do Brasil, para que o Senhor nos leve a avançar. Intercedemos, Pai, que a igreja do Senhor nos leve a avançar, não para passar por cima de ninguém, mas para pegar as pessoas e arrancá-las do inferno e colocá-las na presença de um Deus. Mostrar às pessoas que é possível sim ter um casamento sadio, é possível sim ter uma família restaurada, é possível sim ser ético no seu trabalho, a despeito de qualquer coisa, a despeito dos prejuízos que isso possa trazer. Ensina a tua igreja a revelar a Cristo em todas as esferas da sociedade. Oh Senhor, levanta a tua igreja, as pessoas, Senhor, e vai salvando, Pai, vai salvando, Senhor, salva, Pai. Nós clamamos a Ti. Se muitas vezes nós nos indignamos com o pecado da nossa nação, que dirá o Senhor, que é um Deus santo? Nós clamamos e Te pedimos perdão pelo pecado das nossas igrejas. Te pedimos perdão por ter deixado brechas aonde o inimigo foi infiltrando, trazendo divisão, competição, tirando toda a unidade pela qual o Senhor Jesus intercedeu por nós. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos pecados sexuais dentro das nossas casas. Te pedimos perdão, Senhor, pelo orgulho dos corações da Tua igreja. Te pedimos perdão pela falta de amor ao próximo, Senhor. Confessamos os nossos pecados e confessamos que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus restaurador, que o
Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor traz à existência aquilo que não existe. Traga paz, Jesus, com Deus. Traga paz com Deus em cada coração. Levanta a tua igreja, desperta a tua igreja para se posicionar na brecha. Chega de só orarmos para pedir para nós mesmos. Chega de só orarmos para pedir. Queremos louvar a Ti com ações de graças. Queremos pedir não somente para nós, mas para o Teu reino. Levanta a tua igreja, Senhor. Salva, cura, Senhor. Há pessoas precisando de cura no corpo, Pai. Traz cura completa, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Jeová Rafá. Eu clamo e lembro a Deus. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Então entra aqui, assopra a tua cura, o teu fôlego de vida. Todo espírito de morte caia por terra agora em nome de Jesus. Aumenta nossos anos de vida, Senhor, para que possamos levar o teu nome, levar a tua palavra, levar a tua bênção por onde andarmos. Cura completa em nome de Jesus. E que possamos testemunhar com alegria que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é amoroso, que o nosso Deus é justo juiz, que o nosso Deus é Senhor da terra e dos céus. E que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Não há dúvida, não há demônio que possa ficar de pé diante de Deus. Que nenhum homem tente ficar de pé diante de Deus, mas que a gente se constranja diante desse Deus Todo-Poderoso. Dirige-nos, Espírito Santo de Deus. Dirige-nos com alegria, com poder, com vitória, de fé em fé, de glória em glória. Vai limpando nossos pecados, vai arrancando mesmo pela raiz todo o pecado do nosso coração, todo orgulho do nosso coração. Nós damos liberdade, vai doer, querido, vai doer, mas deixa Deus arrancar, porque depois a semente vai frutificar, porque a gente tem deixado crescer junto com a semente que Deus plantou. Preocupações com essa terra, preocupações com as riquezas, preocupações deste mundo com coisas vãs, como nós lemos, que não tem utilidade. Deus vai arrancar essa raiz para que a outra semente possa realmente agora frutificar. Em nome de Jesus eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as eternas e presentes consolações e a comunhão do Espírito Santo intercedendo por mim e por você todos os dias e nos levando a interceder também, sejam com você hoje para sempre. E ao longo dessa semana que você não deixe esfriar essa chama de intercessão em nome de Jesus, amém? Combinado? Combinado, queridos? Povinho que está aqui, povinho que está assistindo, não deixa esfriar essa chama que ardeu no teu coração hoje, porque eu sei que ardeu, porque ardeu no meu. Não vamos deixar isso esfriar. Alimenta, amanhã acorda, já separa lá um tempo para isso. Eu não sei que horas vai ser, mas separa um tempo para isso. Vai para o carro na hora do trabalho orar, mas intercede. Entra lá no cantinho, intercede por quem Deus trouxer na tua mente, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, vão na paz em nome de Jesus.